A ideia de igualdade está entre nós há muito tempo. Ela viajou através dos séculos, conquistou espaço nas sociedades e hoje está até em nossa Constituição. Mas, às vezes, a igualdade não basta. Para consegui-la, precisamos de equidade. Equidade é dar chances diferentes a cada um, de acordo com as suas necessidades e condições, para que, aí sim, todos tenham acesso aos mesmos direitos, para que todos tenham os mesmos cuidados. O Brasil é um país enorme e diverso. Equidade, para nós, é saber que o diagnóstico mais preciso vai chegar com a maior velocidade possível, tanto numa grande capital, quanto em um vilarejo no campo, na praia ou na floresta. É possibilitar o acesso ao que é essencial, em cada fase do cuidado ao paciente, incluindo até tratamentos de última geração a todos que o necessitam, não importando seu gênero, idade, cor da pele, condições econômicas ou onde vive. É garantir que aquela medicação necessária estará disponível e acessível. É investir constantemente na aliança entre educação e ciência em busca de novos e melhores tratamentos, inclusive para as doenças mais raras. É estimular a sociedade civil, gestores, legisladores, cientistas, laboratórios e indústria a estarem sempre comprometidos com essa tão necessária evolução. É acreditar, confiar e poder contar com profissionais que cuidam da sua saúde e respeitam sua individualidade e a de cada um. E a diversidade do todo e de todos. Todos nós sabemos aonde queremos chegar e agora estamos dando um novo passo, juntos. Com dedicação, compromisso e respeito, sem esquecer da necessária esperança. Somos a ABHH e buscamos a equidade. Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Jorge Vaz, eu sou hematologista de Brasília e também participo da direção da ABHH e quero dar as boas-vindas a todos a mais este webinar, um webinar de destaque hoje para a discussão das novas terapias em leucemia linfóide crônica. Além de agradecer a presença de todos neste nosso evento, eu também queria agradecer o apoio do ABV para a realização deste nosso encontro, onde teremos a participação de dois ilustres colegas hematologistas, especialistas em oncohematologia e especialmente dedicados ao manejo e ao acompanhamento da evolução do tratamento da leucemia linfóide crônica. Esse webinar acontece também em momento bastante oportuno,
inclusive porque, como vimos há pouco no vídeo, a BHH tem como um importante projeto o trabalho sobre a equidade, que, entre outras palavras, significa aproximar as melhores opções de tratamento para todos os pacientes que delas necessitem, independente das suas condições socioeconômicas. Eu queria lembrar que o momento oportuno se dá, inclusive, pelo fato de que amanhã, no dia 1º de setembro, será comemorado o Dia Internacional da Leucemia Linfóide Crônica. Então, nada mais adequado que discutirmos a atualização do tratamento desta importante oncohematopatia neste nosso encontro. E, para tanto, contamos com a participação do meu querido amigo, Dr. Celso Arraes, que é professor adjunto de hematologia da Unifesp e também atua como médico no Serviço de Hematologia e Transplante de Medula Óssea do Hospital 9 de Julho, além de ser meu companheiro na diretoria da BHH. Celso, é um prazer ter você aqui conosco e eu já te passo a palavra para a sua apresentação. Muito obrigado, meu amigo. Boa noite a todos. Eu que agradeço, Jorge, obrigado também à ABVE pelo apoio para esse evento e agradeço a BHH pelo webinar, como você falou, de um assunto importante no momento oportuno. É um prazer enorme dividir com você aqui, que além de meu amigo, foi uma das inspirações, né, de eu ter feito hematologia, né? E é interessante que, sem combinar, estamos eu, você e o Thiago aqui, que foi também residente, depois meu pós-graduando, então é legal a gente ver isso, né, a continuidade da motivação pela hematologia e pela oncohemato, e especialmente nós três, e sem combinar, que temos interesse específico nessa doença. Então, obrigado, prazer grande estar aqui. A ideia é que eu possa rapidamente, não com tanta profundidade, mostrar um pouco dos dados para depois a gente poder conversar, debater e mostrar opiniões divergentes, apesar da nossa história aí, a gente sempre pode ter opiniões e visões diferentes que são legais a gente discutir para a prática do hematologista, né? Então, eu vou falar sobre as opções de terapia finita em LLC. Não tenho conflito de interesse relacionado a esse tratamento, essa apresentação, e não recebo honorários para apresentações relacionadas à indústria. Esse é o primeiro, conversando um pouco sobre o início do tratamento, do que é o tratamento de LLC nos últimos 10 anos, que foi quando aconteceu essa revolução tão significativa, né? O primeiro grande estudo, fase 3, nessa população de pacientes idosos e não candidatos a uma terapia intensiva, foi o CLL-11, que foi apresentado e depois atualizado o dado, e que mostrou superioridade do obinutuzumab em relação ao rituximab como companheiro do clorambucil. Então, virou o standard of care, e que é o braço controle de muitos dos estudos que eu vou mostrar atualmente, comparando com novas terapias, né? Então, nesse estudo, como vocês veem, tem um pequeno, ainda aqui presente, benefício em sobrevida global, que acho que é algo que a gente tem que discutir, né, Jorge e Thiago, qual é o desfecho que mais interessa na análise e na interpretação do estudo clínico LLC, mas que por esse motivo, além do ganho de PFS, passou a ser o braço controle dos estudos que vêm na sequência. Quando a gente tenta aumentar a intensidade do tratamento em pacientes mais velhos, como no estudo MABEL do grupo francês, vocês veem que também tem ganho de PFS. Então, o paciente que tem uma boa função renal, uma boa condição física e que possa tolerar bendamustina associada a rituximab se mostrou superior ao clorambucil, ainda que sem ganho de sobrevida global. Então, as duas terapias validadas nesse contexto, e nessa população acima de 65 anos, um outro fase 3, comparando bendamustina com FCR, que é o tratamento padrão até então para os pacientes mais jovens, mostrou que para essa população aí à direita, acima de 65 anos, não tem benefício você aumentar a intensidade do tratamento acrescentando fludarabina, por exemplo, especialmente porque você aumenta a toxicidade. Então, esse era, na verdade, até algo como 10 anos atrás, você tinha essas duas opções para pacientes idosos e não candidatos à terapia intensiva, que eram clorambucil com algum anticorpo monoclonal, de preferência obinutuzumab, bendamustina e rituximab. E aí surgiu o primeiro first in the class dos novos agentes, que foi o ibrutinib, um inibidor de receptor de linfócito B, e inibidor de Bruton quinase,
que tem esse resultado bastante impactante, como vocês observem aí, 6 anos de seguimento, uma sobrevida mediana não atingida de pacientes que fazem uso de uma terapia contínua com ibrutinib, e que, lógico, infinitamente superior a uma terapia finita e não associada a anticorpo monoclonal com clorambucil. E à direita, como vocês observem também, mesmo a pacientes que têm um estado mutacional não mutado para cadeia pesada de imunoglobulina, tem um resultado nesse estudo ibrutinib em primeira linha semelhante, então mostrando que conseguiu, de certa forma, corrigir parcialmente um fator marcador de mau prognóstico. Lembrando que é uma terapia contínua e os pacientes expostos longamente a esse medicamento. Depois, alguns estudos de fase 3 compararam o ibrutinib a uma terapia mais real. Então, o Alliance é um estudo que usou tanto ibrutinib em monoterapia como associado ao rituximab, e comparando como eu havia comentado, o braço controle mais intensivo, que é a bendamucina e rituximab, e mostrou que ibrutinib com ou sem monoclonal, então, levando à conclusão que não há benefício acrescentar rituximab, pelo menos ao ibrutinib, era superior em PFS, ainda que não tenha ganho de sobrevida global. Mesma coisa o Illuminate, dessa vez ibrutinib associado ao obinutuzumab, comparando com o clorambucil obinutuzumab. Então, dá até para observar claramente uma queda após um ano de tratamento. Os pacientes no braço clorambucil eram não mais expostos a tratamento, enquanto que no braço ibrutinib eles seguiam em tratamento contínuo, e isso dá uma PFS muito significativa, benefício do ibrutinib. E um outro, segundo inibidor de Bruton quinase já disponível no mercado, o acalabrutinib, o mesmo comportamento. Então, quando você compara em azul acalabrutinib com obinutuzumab, é a semelhança do que foi o Illuminate, ibrutinib com obinutuzumab. E em verde, abaixo, o tratamento até então padrão, que era clorambucil obinutuzumab, vocês veem uma significante diferença muito expressiva de sobrevida livre de progressão, e também, pela primeira vez, a presença do anticorpo monoclonal sendo superior ao acalabrutinib em monoterapia, como vocês veem aí na curva em laranja. Isso, inclusive, pela primeira vez aí nessa população, um benefício de sobrevida global dos pacientes que fizeram o tratamento completo acalabrutinib com obinutuzumab versus o tratamento que até então era o convencional de clorambucil. Então, trouxe essa novidade para as possibilidades de tratamento de terapias contínuas. Agora, falando do tema específico da aula, o trabalho mais importante nessa população de pacientes idosos é o CLL14 do grupo alemão, que comparou, desta vez de uma forma mais equilibrada, duas terapias finitas, o venetoclax, inibidor de BCL2, associado ao obinutuzumab, no esquema tradicional de fazer 3 doses de obinutuzumab, D1, D8, D15, e a partir da terceira semana, dia 22, o ramp-up progressivo da dose do venetoclax, e abaixo o mesmo esquema de obinutuzumab, mas com terapia por 1 ano com clorambucil por via oral no esquema tradicional do grupo alemão. Os dois braços eram bem balanceados e, como vocês veem, um estudo com mais de 200 pacientes em cada braço. Primeiro resultado é uma diferença muito significativa em taxa de resposta, então, mesmo os alemães tendo sido bem rigorosos na avaliação do que eles consideraram como uma resposta completa, um número muito expressivo, 85% dos pacientes atingiram resposta completa ou parcial, enquanto que no grupo dos pacientes que receberam clorambucil foi 71% do total de pacientes que receberam esse tratamento. Então, além de mais respostas, as respostas eram mais profundas. Então, o venetoclax, 3/4 dos pacientes conseguiam atingir doença residual mínima indetectável, enquanto que clorambucil, pouco mais de 1/3 dos pacientes atingiam esse desfecho. Tanto sangue periférico como medula, a diferença é significativa. E todo esse conjunto de informações gera uma sobrevida livre de progressão nessa análise atualizada agora no último IRRA, já com mais de 5 anos de seguimento, 65 meses. Clorambucil com obinutuzumab atingiu o PFS com 36 meses, venetoclax ainda não atingiu. A gente está ali por volta de 62,5% de sobrevida livre de progressão em 5 anos de acompanhamento. Então, muito expressiva a diferença. Quando a gente abre para estado mutacional da imunoglobulina, como vocês veem em azul, passados pouco próximo dos 3 anos do tratamento,
lembrando que o paciente fez 1 ano de tratamento somente nesse braço de venetoclax, então, passados mais 2 anos do término do tratamento, os pacientes com obinutuzumab venetoclax começam a ter sinais de progressão. Então, o fato de não ser uma terapia contínua gera que, após alguns anos, os pacientes voltem a ter sinais de progressão da doença. E para o TP53, a mesma coisa, apesar do número muito pequeno de pacientes que receberam esse tratamento e tinham TP53, que realmente representa algo como 6 a 8% dos pacientes na primeira linha. Nesse caso, eram 25 pacientes, mas a mesma coisa, o número de pacientes com TP53 acabam progredindo, então uma mediana de PFS atingida em 49 meses. Ainda assim, reparem que são quase 50 meses de PFS numa população de alto risco e que a gente sabe que não respondia bem ao tratamento com quimio-imunoterapia. E aqui eu não tinha comentado, para o IGHV não mutado foram mais de 5 anos, 64 meses. Né? Então, é uma coisa para a gente discutir no final, mas eu, pessoalmente, não acho que seja a forma correta de interpretar esse dado, dizer que não é uma terapia adequada para paciente que tem IGHV não mutado ou deleção do TP53, porque eles ficam muitos anos após o término de um tratamento finito, em alguns anos em remissão completa e, inclusive, podem ser reexpostos ao mesmo tratamento no momento que tiverem critérios de progressão. O tempo para o próximo tratamento muito superior ali do venetoclax em relação ao clorambucil, que foi atingido em 52 meses. E quando a gente analisa a doença residual mínima, apesar de poucos pacientes, proporcionalmente ao tamanho do estudo, terem tido acesso a essa informação, como vocês veem, ter atingido qualquer doença residual mínima, ainda que num valor 10 a menos 4, 10 a menos 5 ou 10 a menos 6, é associado a uma PFS muito superior do que os pacientes que não conseguiram atingir pelo menos 10 a menos 4, essa curva aqui cai rápido em vermelho, e isso, inclusive, gera um ganho de benefício, um ganho de sobrevida global. Um outro comentário rápido que, na curva do IGHV não mutado, essa daqui, a gente teve uma análise que foi feita pelo grupo alemão apresentada no IRA, que esse benefício, vamos dizer, a diferença estatística entre mutado e não mutado, se você tira os pacientes que eram TP53, ela não é mais significante. Então, o que puxa o grupo de IGHV não mutado para baixo é o TP53 naquela população. Então, falando agora de um outro contexto diferente, que é do paciente com uma condição física boa, jovem e fit, que não é o mais frequente na LLC, mas que representa ali pouco mais de 1/3 dos casos. O estudo clássico que todos conhecemos foi comparação de FCR com FC, o CLL8, e que não só validou o FCR como a melhor terapia até o momento para esse grupo de pacientes, como mostrou esse platô na curva de sobrevida livre de progressão, mostrando que uma boa parcela dos pacientes que têm IGHV mutado fizeram um único tratamento com 6 meses de FCR e após atualmente já bem mais de 10 anos de acompanhamento, os pacientes seguem estáveis sem sinal de progressão. A gente já vai fazer 20 anos do FCR 300 e mais de 15 anos do CLL8, e os pacientes, uma boa porcentagem deles seguem sem precisar de uma segunda linha de tratamento. E aí foi quando o grupo americano ECOG-ACRIN realizou um estudo randomizado com um tratamento que era o padrão até então para essa população jovem, que era o FCR, contra ibrutinib. Mostrou que o ibrutinib é superior em sobrevida livre de progressão e também mostrou um pequeno ganho de sobrevida global, que foi significante, mas com bastante crítica, muito barulho na comunidade científica, porque, primeiro, as causas de óbito não eram relacionadas à toxicidade, que poderia ser uma explicação, o FCR é mais tóxico do que ibrutinib, mas sim a progressão de LLC ou relacionada a LLC, além de algumas causas totalmente não relacionadas, como overdose e suicídio, mas a principal crítica que a gente ouviu, inclusive dos americanos que participaram do estudo, é que o FCR não é mais usado com frequência nos Estados Unidos. Os americanos, de certa forma, perderam a mão nessa terapêutica e alguns pacientes não completaram 6 ciclos, muitos pacientes não completaram, e por isso talvez essa mais progressão ou menos resposta seja relacionada a uma pior performance do FCR. De fato, foi o pior FCR de estudos randomizados dos últimos tempos. E aí foi quando agora, no último IRA, a doutora Barbara Eichhorst, do grupo alemão, apresentou os dados do CLL13, que é um estudo muito grande,
com vários braços, mas o primeiro resultado que foi apresentado foi a comparação quimio-imunoterapia com o tratamento até então padrão desculpa, quimio-imunoterapia contra o tratamento que estava desafiando, que era o que a gente usava na população idosa, que era o venetoclax ou obinutuzumab. Então, nessa análise inicial que foi mostrada, o venetoclax e o obinutuzumab foram superiores à quimio-imunoterapia. E agora, eu achei que eu tivesse colocado, desculpa que foi uma falha, mas os dados do CLL13 que foram mostrados agora no IRRA também colocaram o terceiro braço, que era o braço do venetoclax, ibrutinib e obinutuzumab, e o quarto braço, que é venetoclax e rituximab. E basicamente o que o estudo mostrou foi que o FCR fez uma performance muito boa, então não tenho aqui para mostrar, infelizmente foi uma falha, mas a performance do FCR foi muito semelhante ao venetoclax e rituximab. E um pouco inferior, mas não muito inferior, ao tratamento com o venetoclax obinutuzumab e o venetoclax obinutuzumab e o ibrutinib. Então, o que basicamente a gente conclui do estudo é o tratamento venetoclax obinutuzumab, ele foi validado para essa população de pacientes jovens e com uma boa condição física, e o tratamento com ibrutinib acrescentado não trouxe benefício real, enquanto que o FCR, que até então era o tratamento de escolha, tinha sido desafiado pelo ibrutinib, ele não é superior, pelo contrário, ele é inferior a essa associação. E o rituximab, que de certa forma esperava-se que não teria uma performance tão inferior, foi muito inferior ao obinutuzumab, então validou que essa associação não é a melhor. Então, o tratamento validado definitivo de CLL13 é o obinutuzumab com venetoclax, assim como a gente faz na população mais idosa. Uma outra preocupação que, de certa forma, tem levado as pessoas e já vinham usando o CLL14 na população jovem por extrapolação, e agora pelo menos a gente tem um dado definitivo do CLL13, era a toxicidade. Então, por exemplo, no CLL8, vocês veem que tem uma frequência de neutropenia pós-tratamento que chega a 17% dos pacientes no FCR, e uma frequência de neoplasias secundárias e Richter, que é 13 até 17% nos pacientes que fizeram FC ou FCR, inclusive com casos de LMA e SMD. Nessa outra série de 234 pacientes que fizeram FCR em primeira linha, foi observado um risco de neoplasia secundária com aumento de 2,3, 2,4 do risco de neoplasia secundária, 5% do risco de SMD ou LMA secundária, 9% de Richter. Então, existe o medo ou a preocupação que a toxicidade do FCR tenha uma consequência de longo prazo, e a gente deve sempre lembrar da evolução clonal. Então, no momento que você faz um tratamento com quimio-imunoterapia, seu paciente tem uma ótima resposta, mas ele seleciona um clono resistente, muitas vezes são doenças oligoclonais, e aí você expõe ao tratamento 2, ao tratamento 3, de forma que em determinado momento esse paciente acaba evoluindo com uma instabilidade genômica, uma doença refratária a todas as linhas de terapêutica que a gente tem até o momento. Então, é uma outra preocupação do uso de FCR nessa população de pacientes jovens em que tem um tempo de acompanhamento mais longo, é justamente o risco desses pacientes evoluírem dessa maneira, né? A mesma coisa não foi observada ainda com o venetoclax, por exemplo. Tem dados do pessoal da Austrália, do John Seaman, mostrando que não houve, até o momento, nos estudos de primeira linha, emergência de mutações ou seleção clonal nesses pacientes tratados, até pelo fato da estratégia biologicamente ter um mecanismo de ação distinto. E o último ponto que eu queria trazer é sempre que a gente pensa em terapia finita versus terapia contínua, a gente deve lembrar do custo, que é importante, o custo-efetividade acima de tudo. Então, essa é uma subanálise do Alliance, aquele estudo que usou R-Benda contra ibrutinib, e basicamente duas opções os pacientes acabavam sendo expostos, assim como a gente pode fazer na vida real. Se você está falando de usar inibidor de BTK em primeira linha, que é o braço A, você vai certamente usar aí por um período, pelo estudo, algo como 8 anos, os pacientes que têm bom prognóstico, depois uma segunda linha tradicional venetoclax e rituximab, e depois terceiras, quartas linhas aí com menos eficácia, e o paciente evoluir a óbito após alguns anos. Outra possibilidade, que é usar em primeira linha um tratamento finito, que seria ou veneto
ou Benda, nesse caso desse estudo era Benda rituximab, você pode usar na segunda linha também o tratamento finito e deixar a terceira linha para ser uma terapia contínua, e isso gera uma estratégia de um custo com um aumento de incremento de custo em torno de $600.000. Então, tratamento baseado em ibrutinib, 1.367.000, enquanto que o do ibrutinib, numa linha posterior, seria 600.000 mais barato, isso mesmo quando você corrige para outros critérios, a gente mantém isso. Então, o custo deve ser certamente levado em consideração. É isso que eu tinha trazido para a gente discutir agora, e agradecer muito primeiro aos meus dois amigos aí pela nossa discussão que a gente vai ter, e depois as equipes, tanto do Hospital 9 de Julho, onde a gente faz a prática do nosso grupo, tanto de transplante como de oncohemato, e no Hospital São Paulo, que é um hospital universitário, e que a gente faz um ambulatório de LLC, o registro de LLC que a gente participa junto com a BHH, e também o ambulatório de transplante e o serviço de transplante de medula. Muito obrigado. Celso, muito obrigado, meu amigo. Isso foi eu diria que não foi uma excelente revisão, mas não só uma excelente revisão, mas uma excelente colocação, né, de opinião e análise crítica sobre os principais estudos que têm impactado aí, não só no nível das evidências científicas, dos estudos comparativos de fase 3 com as novas terapias e as terapias tradicionais, mas também o que nos permite analisar um cenário eventualmente mais adequado para uma terapia ou para outra, né? E, sem dúvida nenhuma, acho que teremos uma oportunidade de discussão ímpar nesse assunto, inclusive com bastante tempo. Eu queria agora passar a palavra para o meu querido amigo Tiago, que, como o Celso ressaltou, representa a terceira geração aqui dessa mesa, né? Nem por isso menos experiente no manejo de pacientes oncohematológicos de forma geral, mas na LLC em particular. O Tiago Carneiro é chefe de departamento e professor adjunto do curso de medicina da Universidade do Estado do Pará e atua como médico oncohematologista no Hospital Ofir Loyola, sendo também um ilustre membro do Conselho Deliberativo da BHH. Então, cheio de credenciais para nos trazer aqui discussão e ilustração com um caso clínico. Tiago, por favor. Boa noite. Obrigado pela palavra, Jorge. Boa noite. Queria agradecer inicialmente os colegas que estão aí ouvindo esse webinar, organizado pela BHH, que nós consigamos ser concisos e claros com as nossas opiniões e contribuir com todos os colegas aí, Brasil afora. Queria agradecer à BHH pela idealização de moderna de eventos como esse, e realmente também agradecer a presença do Jorge, do Celso, que todo o meu caminho como residente, pós-graduando, e sempre foram líderes de opinião, mais próximo aí do Celso, e sem dúvida eles fazem parte, balizam o que eu tento, ou a maneira com a qual eu tento trabalhar hoje, que eu consiga importuná-los com dúvidas adicionais que eu sempre terei. E a ideia é discutir um caso clínico mesmo, de terapia limitada, na prática, e para mim vai ser bem legal ouvir a opinião do Celso e do Jorge dentro de aspectos práticos e aprender bastante aí com a opinião, com a experiência deles. E de um caso clínico de vida real, espero que muito parecido com o que todos os colegas tenham aí pelo Brasil, e o que a gente conseguiu fazer, o que a gente conseguiu colocar dentro da prática, dentro das dificuldades e tudo mais, em relação ao acesso, e o que a gente consegue fazer. Esse é um caso clínico dentro do nosso serviço, é uma paciente de sexo feminino, que tinha, vocês estão vendo e eu não consigo ver, 53 anos. E o diagnóstico, da verdade, dela é bem antigo, 2013, diagnóstico de LLC, como a gente espera que seja a história de vida do paciente com LLC, longa, crônica. É um paciente diagnosticada por linfocitose, vocês podem ver uma hemoglobina de 11,6, 48 mil brancos, plaquetas normais, e adenomegalias descritas como disseminadas, sim, axilares, inguinais, cervicais, mas aparentemente a palpação
com linfonodos abaixo de 2 centímetros. Não havia uma descrição de incômodo habitual nessa paciente. Aí foi diagnosticada a postometria de fluxo de sangue periférico em novembro de 2013. Na época, foi realizado um exame medular, foi realizado um mielograma. A gente pode debater isso. A gente há alguns anos não faz mais isso, mas foi realizado. O mielograma não contribuiu, tinha linfocitose, e a imunofenotipagem de sangue periférico fechou o diagnóstico relativamente típico de um paciente com leucemia linfóide crônica. E alguns meses depois, menos de um ano depois, foi considerado pelo colega que fazia o segmento na época, essa hemoglobina de 8,4, como uma indicação de tratamento, uma anemia. Aí. O paciente tinha 50 mil brancos, 44 mil linfócitos e plaquetas de 179 mil. A gente tinha uma facilidade, né? Até conseguia rituximab, foi padronizado no serviço de uma maneira mais global, não específica para cada indicação, e foi feito com fludarabina e ciclophosphamida o tratamento padrão FCR. Mas estava escrito que a paciente teve toxicidade hematológica, teve quadros infecciosos, com necessidade de internação, dificuldade de recuperação hematológica, e houve uma opção ali dividida entre médico e paciente, de se interromper o tratamento com 3 ciclos, algo que não é tão incomum a gente ver acontecer, o FCR não chegar aos 6 ciclos padronizados no CLL8. E realmente, algum tempo depois, deixando a medula recuperar, um ano depois, a paciente, de fato, estava com uma hemoglobina de 11,6, brancos de 8.200, linfócitos totais de 1.100, plaquetas de 120 mil, um resultado bem interessante obtido com o tratamento. A paciente começou a ser observada, eu também comecei a estar mais próximo do serviço e, por muitos anos, a paciente foi observada, da maneira com a qual a gente quer que seja. Em 2019, o paciente abriu um quadro de anemia, 9,6 de hemoglobina, leucos lá em cima, 83 mil, linfócitos 76 mil, 166 mil plaquetas. E o que a gente faz? A gente tenta descobrir se tem uma outra causa de anemia, vasculhamos, e a paciente tinha uma anemia ferropriva, foi conduzida com uma anemia ferropriva, investigamos sangramento, e de fato a gente conseguiu manter a paciente bem há alguns anos a mais, sim. Em 2021, ela me surpreendeu com uma anemia, hemoglobina de 7,6, já com 83 mil linfócitos, e investigamos com calma, já não tinha ferropenia na época, não havia sinais de hemólise. Interessante que o quadro realmente de anemia predominava. A adenopatia dela era um pouco mais robusta do que tinha sido descrito previamente. A gente conseguiu palpar clinicamente linfonodos de aproximadamente 4 centímetros. Nós não realizamos exame de imagem, isso é algo legal para a gente debater, e consideramos que a avaliação clínica foi suficiente, das adenomegalias também disseminadas, não incomodavam muito, incomodavam um pouco. Pacientes sem comorbidade, com função renal normal. E aí a gente já teve acesso a algumas pesquisas, que hoje a gente consegue ter acesso no Brasil inteiro. O ideal é que a gente deixe isso claro, brigue por isso, lute por isso, mas a gente tem acesso de alguma maneira ou de outra. E essa paciente, na realidade, tinha GVH mutado, que faz sentido se a gente for pensar na evolução longa dela, muitos anos, e com 3,4%, as estereotipias aí descritas, a princípio, sem maior significado clínico. E a gente tinha acesso, a gente fazia muito FISH de maneira acadêmica no serviço, as 4 mutações habituais. Hoje a gente faz menos, mas a gente chegou a fazer o FISH. Não tinha alteração no 13, no 12, não tinha alteração no 17, mas a gente tinha uma alteração em ATM, indicando deleção do 11q, 96 de 200 intérfases, e um paciente que tinha GVH mutado e deleção do 11q. É um fenótipo que a gente traz uma carga de que eventualmente se apresente com adenomegalias robustas. O paciente não tinha nada tão robusto assim, mas tinha adenomegalia, que a princípio seriam comum em paciente com deleção do 11q também. E a gente começou a pensar, planejar o nosso tratamento. O paciente, nesse momento, teria acesso a algumas opções, e a opção foi realmente por tentar um tratamento tempo limitado, e
a gente tinha associação de rituximab e venetoclax, já que o paciente não estava fazendo tratamento de primeira linha, mas é um tópico legal para a gente discutir no final, qual o melhor anticorpo monoclonal para se associar ao venetoclax, dentro do que o Celso apresentou há pouco. Mas a gente, na época, a gente quis seguir o livrinho mesmo, fazer tudo direitinho, conforme a publicação do estudo Murano. E fizemos tratamento com rituximab e venetoclax. Nós estávamos aprendendo muito isso, então a gente queria dimensionar bem o risco de lise tumoral. A gente teria uma dificuldade de resgatar esse paciente com rasburicase no nosso serviço, então nós optamos por internar mesmo. É interessante a gente discutir quem interna, quem não interna. Essa paciente a gente optou por internar. Na verdade, antes de internar, a gente optou por fazer também um debooking, mas esse debooking também não é muito claro. Na época, a gente trouxe alguns estudos antigos da efetividade da metilprednisolona em pacientes com LLC, e a metilprednisolona não fez nenhuma diferença nesse paciente que era RR. A leucometria se manteve igual, os linfonodos se mantiveram iguais. A gente optou por seguir o tratamento de qualquer modo. Então, internamos esse paciente, iniciamos o protocolo rituximab venetoclax, a princípio bem parecido com o estudo. A gente não utilizando o anticorpo monoclonal antes, a gente utiliza o rituximab depois do ramp-up. E nós utilizamos conforme a bula e conforme foi indicado pelos estudos. E a gente teve esse quadro, a gente tinha alguns quadros de inibidores-BCL2 antigos que parecem que respondem super rápido, né? A leucometria desaba. E essa paciente foi interessante porque ela tinha 85 mil brancos no dia 19/8/21, e 5 dias depois ela teve essa redução de linfócitos que vocês conseguem ver. E foi interessante para a gente que foi relativamente gradual em dias, e a paciente tolerou muito bem. Ela não teve realmente nenhuma alteração sequer metabólica associada à lise tumoral. Na verdade, a sensação é de que a gente internou e nem precisava ter internado. Mantivemos hidratado ela, claro, durante a internação, e rapidamente, em poucos dias, a gente optou por dar alta para ela. E fizemos o segmento ambulatorial mais próximo, e a leucometria caiu de uma maneira não tão abrupta, ela foi caindo lentamente nesse nosso segmento. E realmente a paciente começou a seguir com um hemograma absolutamente normal, sem mais anemia mesmo, e com uma linfometria também normal. Para não demorar tanto, essa paciente evoluiu completamente sem intercorrências. Ela está em 12º mês de tratamento agora. E, de curiosidade, a gente faz uma pesquisa de sangue periférico em relação à detecção de alguma célula residual aí. Com fenótipo de LLC, a gente não conseguiu detectar dentro do que a gente é capaz de fazer no nosso serviço. E surge um pouco a dúvida todos os dias de quanto tempo, de fato, a gente tem que manter uma paciente que está tão bem. A gente realmente quer manter o tratamento tempo limitado, e foi dimensionado em 2 anos no estudo Murano. Não sei se todos os pacientes precisam de 2 anos. Algo também que vale a pena a gente conversar. A paciente está clinicamente muito bem, são as dúvidas que surgem no dia a dia, mas, de fato, ela não tem nenhuma queixa associada ao uso nesse tempo prolongado do inibidor de BCL2 oral. Acho que era esse quadro que eu queria debater e ouvir as opiniões de Jorge, Celso, e finalizando, claro, sempre o convite do açaí correto e bem tomado na cidade de Belém. Por favor, me avisem. Estão todos convidados. Muito obrigado. Tiago, muito obrigado. Excelente caso clínico para ilustrar muitas das discussões que norteiam as dúvidas, né, que a gente tem diante de tantas informações apresentadas pelos estudos clínicos, que eu sempre trago a consideração que, assim como a gente vê em outras patologias, os estudos clínicos, embora sejam estudos clínicos de fase 3, randomizados, com braço controle reconhecido, muitas vezes não respondem exatamente às dúvidas que a gente tem no nosso dia a dia, né? Então, eu acho que teremos bom material para discussão aqui. Antes de mais nada, eu queria lembrar aos nossos participantes que podem encaminhar as perguntas, né, pelo chat da plataforma. Para aqueles que já estão habituados, imagino que isso seja natural, mas eventualmente alguém que não saiba, né, esteja ciente de que pode encaminhar as perguntas que nós traremos aqui para discussão ao vivo
com os nossos palestrantes. Eu queria começar essa discussão eu vou fazer aqui duas perguntas, né, de caráter mais amplo, e eu queria ouvir vocês dois, né, mas uma delas, inclusive, abordando alguns aspectos do caso apresentado pelo Tiago, do uso das estratégias de tratamento em segunda linha, né. Mas Celso mencionou, né, com muita propriedade, as informações que foram trazidas aí, especialmente pelo estudo CLL-13. Eu acho que a gente pode separar, Celso, o CLL-13 em dois grupos de informação, né? Primeiro que os tratamentos que o obinutuzumab, mais uma vez, demonstrou ser mais eficaz, mais efetivo que rituximab nas combinações na estratégia de tratamento de pacientes de primeira linha, nesse caso, pacientes jovens fit, né? Mas a gente já tinha esse tipo de observação em outros estudos anteriores para a população mais idosa. A outra coisa que eu acho que o CLL-13 traz é de que, pelo menos do ponto de vista da eficácia, o inibidor de BSL-2 não foi claramente superior à quimioterapia, né, com FC. Por outro lado, o inibidor de BCL2 combinado ao obinutuzumab mostrou uma superioridade bastante significativa, inclusive já representada com vantagens em termos de PFS, né? Mas, considerando tudo que você falou, né, sobre as opções de terapia contínua, né, que são superiores em PFS para paciente com LLC, as opções com os inibidores de brutonquinase, nesse caso, as opções de tratamento com inibidor de BCL2, com venetoclax também. Eu queria saber, em termos práticos hoje, o que você utiliza para definir junto ao paciente que está ali na sua frente, qual seria a sua recomendação? Se existe algum cenário para o qual você ainda acha, independente da questão de acesso, vamos imaginar que acesso não seja um fator limitante, existe algum cenário para o qual você acha que imunoquimioterapia ainda tem um bom espaço, um cenário mais específico para a recomendação das terapias contínuas com os inibidores de brutonquinase e, eventualmente, um outro cenário onde você indicaria mais o uso do venetoclax na primeira linha de tratamento? Então, é pena até que teve acho que eu acabei abrindo os slides da apresentação errada, então não foram os números, mas como você falou, né, a gente tem os números, acho que só para lembrar todo mundo, né, o braço FCR e o braço Veneto-Ritux tem ambos uma PFS em torno de 52, 53 meses. Então, como você falou, tem várias formas de você interpretar esse trabalho. Interpretar não, mas várias informações, né? É muita informação. Por enquanto, a gente sabe que vai vir mais informação, né? Mas, assim, usando para a prática, o que eu tirei do estudo? A gente pode agora, com menos vergonha, fazer venetoclax ou obinutuzumab em primeira linha em pacientes jovens e não ficar extrapolando um dado de pacientes idosos. Então, o estudo validou venetoclax ou obinutuzumab, é validado no estudo fase 3 grande como uma terapia de escolha para essa população, se a gente leva em consideração PFS. Então, aí volta naquilo que a gente sempre fala, né? Será que é o melhor desfecho, né? Quando a gente olha e pensa em sobrevida global, a gente sempre deve fazer esse exercício. A gente acho que vai precisar um pouco mais de tempo, ou até pode ser que no futuro a gente não consiga enxergar, porque felizmente a gente, especialmente nos países que têm acesso a drogas, eles conseguem resgatar esses pacientes que progridem após a primeira linha. Então, a primeira informação acho que é essa. A segunda informação que o Tiago comentou do caso dele, veneto-rituximab na segunda linha, e a gente no Brasil sabe que pelo fato de não estar disponível ainda, né, venetoclax no sistema público de saúde, a gente na Escola Paulista, eu tenho certeza que vários colegas acabam conseguindo doações de venetoclax e a gente faz veneto-rituximab porque não consegue o obinutuzumab no SUS. Então, eu perguntei, depois dos dados do CLL-13 para algumas pessoas fora, eu falei, você entende que o veneto-rituximab é um mau tratamento e não deve ser usado?
E a resposta, dando uma resposta longa para a sua pergunta, é que, na verdade, não é pior do que o FCR também, né? Então, se a gente está falando que o FCR não morreu devido ao resultado do CLL13, venetoclax e rituximab não é pior do que o FCR. Então, também não é uma terapia ruim. Quando a gente olha o resultado tanto do FCR como venetoclax e rituximab, é um resultado bom e comparável, e até porque, quando você tem linha subsequente para fazer, você poderia resgatar o paciente com uma outra linha. Mas, certamente, não é a melhor opção. Quer dizer, se a gente pode fazer veneto obinutuzumab, é melhor do que o veneto rituximab. Qual o meu problema atual? E acho que tanto você como o Thiago sabem que eu sempre fui um defensor, até recentemente, da FCR, e talvez principalmente antes da pandemia, eu sempre achava que o FCR não tinha perdido seu espaço, que a gente, em relação a ibrutinib e terapia contínua, que é o que a gente tinha no passado, eu sempre achava que cabia discutir e fazer. Eu acho que a principal discussão é a toxicidade, especialmente de longo prazo, do FCR. Porque se você tem um veneto rituximab e você, por exemplo, eu estou falando de uma situação hipotética que você não tivesse a indicação de bula, que seria o ideal, né? Mas na pior das hipóteses, tendo veneto rituximab, que não é pior do que o FCR, você poderia dizer que sim, o FCR talvez não tenha mais um espaço, porque é uma terapia que tem um risco de mielodisplasia secundária, citopenias e hipogamaglobulinemia de longo prazo. Então, talvez fosse melhor usar uma terapia menos tóxica, e acho que isso tem norteado um pouco do que eu tenho discutido com os pacientes nos últimos tempos. Acho que, como a gente tem que ser coerente, né? Eu não acho que a gente deva mudar de conduta baseado em terapia finita, então eu acho que, baseado em ganho de PFS, eu acho que das opções de terapia finita, o venetoclax e o obinutuzumab é a melhor, não precisa usar ibrutinib, melhor, né? Até pensando em custo-efetividade. Mas não estaria errado fazer veneto rituximab, como não estaria errado fazer FCR. Provavelmente a gente não vai poder fazer veneto rituximab primeira linha por uma questão de não ter, do ponto de vista de saúde suplementar, né? Mas eu acho que essa discussão, a gente perguntando, né, num advisory board global, o Matthew Davis respondeu a mesma coisa, falou, acho que FCR hoje não cabe porque a gente tem opções que não tem, pelo menos até o momento, e já tem um bom tempo que se usa venetoclax, né, se for pensar nos primeiros estudos de linhas anteriores, e não tem nenhum sinal de que ele traga esse risco apesar de ter tido essa discussão, nunca se confirmou que traga nenhum risco, e não faria sentido, inclusive, não é imunossupressor, né, porque que ele aumentaria o risco de neoplasia secundária, e a gente até então não tem nenhum dado que isso possa acontecer, né? Então, na minha visão, venetoclax ou obinutuzumab é o tratamento de escolha para o paciente jovem, primeira linha, e também é o tratamento de escolha para o paciente idoso, primeira linha. Quer dizer, na minha opinião, os dois estudos, o CLL13 e o 14, validaram essas terapêuticas como sendo, por vários motivos, especialmente a terapia de escolha nesse momento. Obrigado, Celso, excelente. Eu teria só mais uma pequena pergunta, a qual eu vou somar uma pergunta que foi encaminhada pelo chat. Perfeito, concordo que, baseado no perfil de toxicidade, se eu tenho alguma chance de usar venetoclax, independente do seu parceiro, eu vou ter resultados no mínimo iguais em termos de eficácia e seguramente muito superiores em termos de segurança. Mas isso é comparando com o FCR. Algum cenário para clorambucil ou obinutuzumab você veria? E aí eu já incluo essa pergunta que foi encaminhada, em que a colega faz a pergunta que gostaria da opinião das opções terapêuticas para um paciente de 51 anos, portanto jovem e fit, que atualmente está em observação clínica, mas que ela já sabe ser IGVH não mutado. Então, primeiro, em relação à primeira parte da pergunta, né, eu acho que existe sim, se a gente pensar que o clorambucil ou obinutuzumab até o momento não ganhou sobrevida global em relação ao venetoclax ou obinutuzumab, pela mesma raciocínio coerente, a gente poderia ter uma estratégia mais conservadora. Talvez, né, Tiago, a gente discutiu isso, o paciente, vamos dizer, um colega que mora numa cidade pequena no interior do Pará, e ele tem a possibilidade de fazer clorambucil e obinutuzumab, mais facilidade do que ele teria naquele cenário um pouco distante de centros de referência, às vezes não tem acesso fácil
rasburicase, não tem acesso fácil a internar um paciente para uma situação de maior risco de ilícito moral, um paciente que já tem alguma doença renal. Então, acho que tem vários cenários no qual clorambucil continua sendo um bom parceiro ao anticorpos monoclonais, especialmente o obinutuzumab, e você poderia usar a venetoclax na segunda linha, e aí no momento subsequente, uma vez que até o momento não se observa ganho de sobrevida global. Especialmente em paciente de HIV mutado, por exemplo, é um tratamento que não parece inferior e a gente tem, eu acho que especial, assim, o paciente num centro grande que tem acesso a tudo, que poderia ser um candidato, na minha visão, é o paciente com doença renal, porque é um paciente mais difícil de você manusear venetoclax, a gente tem menos dado e a gente faz, quer dizer, eu fiz recentemente, porque eu tenho uma estrutura de um hospital de referência e tal, mas acho que a gente sempre deve lembrar que nem sempre é o que todos os nossos colegas têm acesso, né? Então, acho que não morreu, inclusive não morreu, a gente discutiu recentemente num evento fora do Brasil um caso de um paciente que foi apresentado por um americano, idoso ou demenciado com Alzheimer avançado, e ele está na dúvida de, querendo trazer para a discussão, ibrutinib, acalabrutinib, zanubrutinib e venetoclax. E aí a resposta, na minha opinião, mais correta é clorambucil monoterapia, até porque que você vai tirar um paciente como ele, né, você ficar expondo ao risco de todos esses remédios tem risco de toxicidade, sendo que é um paciente com o Tiago como esposo de geriatra pode falar melhor, inclusive, sobre qual o objetivo de cuidado de um paciente com essa característica, né? E a última coisa em relação ao caso clínico da colega, eu acho que é a colega, né, que você falou, eu acho que paciente, eu tinha até no exemplo que eu fico dando de casos clínicos, tem um caso exatamente assim, uma pessoa jovem com HIV não mutado. Então, qual o cenário, né? Antigamente, por isso que eu falei, eu defendi o FCR, que eu falava, todo mundo ficava malhando o FCR, e eu falei, o FCR tinha 4 anos de PFS quando você faz FCR para HIV não mutado. Não é que não funcione, né? Acho que é um erro de interpretação, falando, nossa, não pode dar FCR para HIV não mutado, tem que ser terapia contínua. Então, eu, pessoalmente, acho, justamente baseado nos dados do CLL 13, desculpa agora, né, que a gente pode, sim, fazer terapia finita, tanto FCR como veneto obinutuzumab agora com os dados CLL 13, porque esses pacientes fazem uma terapia finita, eles ficam 4 ou 5 anos, pelo menos, né, pela mediana do estudo, bem em remissão, e numa segunda linha subsequente você pode tanto, se for da sua opção, médico, paciente, discutindo prós e contras, fazer dessa vez o IBTK como reexpor o inibidor de BCL2. Então, para mim, eu tenho bastante tranquilidade em indicar venetoclax ou obinutuzumab para todos os pacientes, independentemente acho que sempre tem que levar em consideração, a gente sempre deve levar em consideração GHV, TP53 na tomada de decisões, mas por exemplo, no Advisory Board que teve em Viena, eu era praticamente o único que tinha essa opinião, quase todos os colegas acham que TP53 é um paciente para não receber terapia finita. Eu, pessoalmente, sou da opinião que ele pode sim, é só uma questão de se discutir isso com o paciente, porque eu acho que é uma falha você dizer a PFS foi mais longa. Não tem como você comparar PFS de um paciente que faz uma terapia de 1 ano com PFS de um paciente que faz uma terapia contínua, porque, na verdade, você fala tempo livre de tratamento ou tempo para o próximo tratamento. Quer dizer, o próximo tratamento, quando você faz inibidor de BTK, é emendar um no outro, né? Você não tem nenhum momento livre de tratamento. Então, acho que é um erro de raciocínio. Um erro é uma palavra pesada, né? Uma forma diferente de interpretar o dado, na minha visão, esse paciente citado, ele é um bom candidato a uma terapia finita. Passados os anos que ele tiver de remissão, para que ele tenha novamente critério de indicação, ele pode ser reexposto a uma terapia finita, e o inibidor de BTK, até pensando de uma forma inteligente, racional, você guardar uma terapia finita e que a gente sabe que funciona no momento que você já tem esgotado as terapias finitas e o paciente possa ficar o máximo do tempo sem precisar de tratamento contínuo. Perfeitamente. Eu ia, inclusive, comentar sobre isso, né, que o dado que a gente sempre levou em consideração era tempo para o próximo tratamento, né? E essa situação não existe quando a gente está falando das terapias baseadas em uso contínuo com os inibidores de BTK. Tiago, queria muito ouvir a sua opinião sobre tudo isso, cara. Não, eu queria adicionar, assim, dentro do que foi colocado, alguns pontos. A gente
estava até conversando antes de começar o webinar sobre isso, desfecho, né? A gente traz o estudo clínico e quer levar para a nossa prática. E o Celso e o Jorge trouxeram várias vezes, na verdade, ficou nas entrelinhas, eu queria materializar isso, que parece que existe um componente de controle de doença, isso é claro, mas quantificar controle de doença em LLC não é necessariamente primário, porque eu tenho um sequenciamento que eu posso fazer se eu tiver acesso. E esse sequenciamento, a gente está ponderando aqui um monte de coisas, custo, e parece que controle de doença é algo enviesado, não faz muito sentido. Qual foi a terapia que esse paciente recebeu no grupo controle depois que ele progrediu? São coisas que vão surgindo quando a gente fala só sobre controle de doença. Resposta completa, doença residual mínima, PFS, e eventualmente isso extrapola para a sobrevida global. Acho que uma coisa que eu quero ressaltar, que eu tenho ponderado muito e que eu sei que todos ponderam, eu só estou tentando quantificar cada vez mais na minha prática exatamente isso, que é a gente falar como que eu vou deixar o paciente o máximo de tempo bem. Claro que custo está aí, mas como que eu vou deixar o paciente bem com LLC em toda a história que eu vou acompanhar. Não necessariamente querer tempo de controle, mas o paciente se sentir bem, não ter efeitos colaterais, não ter efeito adverso, talvez ter menor exposição a tratamento, que é interessante. E isso cai dentro da conversa que a gente fez, FCR versus obinutuzumab venetoclax, que a gente não quer que tenha SMD. E o que eu quero, o que a gente tem tentado de mencionar aqui, resumindo, a gente tem tentado de mencionar bastante qualidade de vida, então a gente está tentando, todos pensam isso, sentem isso e tentam buscar isso, e eu tenho certeza que todos aqui têm uma história de um paciente que tomou um inibidor de BTK e teve uma qualidade de vida excelente, e também um que teve uma qualidade de vida péssima, e um paciente que usou eventualmente inibidor de BCL2 e deu tudo certo, igual essa paciente, ou um paciente que usou e teve efeitos adversos. Então, eu estou tentando, na verdade, cada vez mais dimensionar isso. Então, eu já criei uma abazinha lá no TASI, que a gente consiga dimensionar isso de maneira acadêmica, um questionário de qualidade de vida. E como o Celso falou bem, a gente tentar incorporar quem é esse paciente. A gente faz isso como hematologista, óbvio, mas eu estou tentando realmente trazer a avaliação geriátrica cada vez mais próxima, dimensionar o quanto de vida esse paciente vai ter, quais são as comorbidades que ele tem, e se faz sentido a gente falar de PFS absurda, como o Celso acabou de dizer, dentro de um paciente que tem Alzheimer avançado, acamado, e a gente tentar aproximar isso. Então, eu acho que hoje no tratamento da LLC, a elegância, isso é pregado continuamente, mas só para a gente deixar bem claro, a elegância é muito importante. Como que eu posso menos ficar falando sobre controle de doença, PFS, mas falar sobre todas as coisas que têm sido ditas aqui? Acho que esse era o tópico que eu queria enfatizar. O Jorge fala muito isso no seu discurso, acho que eu só queria fechar ele e o Celso também. Se você me permitir, Jorge, na verdade eu vou moderar e fazer a pergunta para você, porque eu queria ouvir também. Um ponto que eu concordo a princípio, a terapia finita é o que eu tentarei fazer para o paciente. E a terapia finita com terapia-alvo parece, de fato, trazer menos efeitos adversos, ser mais segura. Então, seria o obinutuzumab venetoclax. Qual seria o único fator que faria você pensar em não fazer isso? Se você pudesse trazer. O Celso já deixou bem claro a opinião dele, mas eu tenho certeza que gostaria muito que você colocasse isso para a gente, já que o grande bulk de pacientes, ou a enorme maioria, a gente tentaria realmente buscar uma terapia finita. Quem seria a exceção? Tiago, obrigado pela pergunta e por todos os comentários. Eu vou tentar ser breve, porque o nosso tempo está no limite. Eu acho que o grande, digamos assim, o grande recado que eu queria deixar para todos é que, na expectativa de tratamento de terapia finita com venetoclax e obinutuzumab, sabemos que os riscos repousam sobre a síndrome de lise tumoral e a síndrome de liberação de citocinas. As duas drogas se comprometem com isso, né? E, na vida prática, a gente indica tratamento em LLC nos pacientes, em geral, com uma carga tumoral muito maior do que aquelas que os pacientes são incluídos nos estudos clínicos, né? Só para lembrar, no CLL 14, 20% dos pacientes foram classificados como estágio BNA,
E a gente seria uma exceção absurda em reconhecer uma situação onde a gente trataria um paciente BNA. Então, em geral, os nossos pacientes têm níveis de anemia mais profundas, cargas, níveis de leucocitose mais altas, volumes de adenomegalias, esplenomegalia maiores, plaquetopenias mais baixas do que aquelas dos pacientes incluídos nos estudos clínicos. Os dados do nosso registro demonstram isso claramente, né? Então, eu acho que é preciso ter um cuidado adicional e discutir, sim, aquilo que você discutiu no seu caso, eventuais estratégias de debulking antes de oferecer um tratamento que tem como principal complicação a sua eficácia enorme na indução da morte celular, né? Então, o Ottman, né, disse que já viu no mundo várias estratégias, né, receitas caseiras, vamos chamar assim, com uso de agentes diversos. Eu, particularmente, desde a época do CLL-11, costumava usar clorambucil isoladamente, antes do início do uso do anticorpo monoclonal, e isso me permitia não precisar internar o paciente ou não ter que fazer exames com tanta frequência de monitoramento no início do tratamento. Mas, sim, eu concordo que isso é o que a gente persegue, só temos que fazê-lo com o máximo de cuidado possível e usar em benefício do paciente as informações que estão nos estudos clínicos, independente daquilo que tenha sido publicado, né? Por exemplo, usar a combinação veneto-obinutuzumab numa segunda linha, eu acho legítimo, embora ele não tenha sido estudado e publicado nesse cenário, né? Só para dar um exemplo de vários pacientes que a gente sabe que receberam tratamento com imunoquimioterapia no passado e que agora estão precisando de uma nova intervenção. Nós já passamos aqui 2 minutos do tempo, eu vou aproveitar simplesmente para agradecer imensamente, mais uma vez, a BHH e a AVE pela realização e pela oportunidade de estar aqui com 2 grandes amigos, celebrar junto com os pacientes e os cuidadores e todos envolvidos no manejo da LLC o dia de amanhã como o Dia Mundial da LLC e mandar aqui um forte abraço ao Celso, ao Tiago, 3 gerações representadas aqui. Infelizmente, o papel do mais velho coube a mim. Chega a ser uma geração. Mas tudo bem. E um grande abraço a todos aqueles que nos acompanharam. Lembrando do próximo webinar da BHH, que trará o assunto do CAR-T-cell e que eu espero que todos tenham oportunidade de assistir. Gente, um forte abraço a todos. Mais uma vez, muito, muito obrigado por tudo, hein? Tchau, tchau. Boa noite a todos.